Hertz, há quem argumente que a luta pela Revolução Socialista Mundial anti-imperialista é a alternativa necessária tanto para combater a pobreza e a violência na África, que provocou, de certa maneira, os levantes militares, mas também como alternativa em si aos levantes militares, né? Qual é a sua visão sobre essa perspectiva e como se relaciona com a situação atual na África? Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Eu queria que nessa explicação você um pouco falasse a respeito de que alguns colocam que vários desses países africanos nunca alcançaram o capitalismo. Socialismo. E que tantos outros passaram pelo socialismo, né? Você citou o caso de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, que pós a independência, que foi a última independência da África, das últimas independências, eles se proclamaram países socialistas. Mas aí você fica aí na vontade para explicar se realmente houve uma implantação do socialismo ali ou não, diferente da Europa ou de Cuba. Mas, de certa maneira, outros países também usaram a palavra socialista no seu nome, né? Tem uma matiz até de líderes, ditadores e de forças militares na África que derrubaram governos pró-socialistas e tal, mas alguns dos quais até usaram o nome socialista. Então tem gente que diz, olha, a África pós-colonial nunca alcançou o capitalismo, o que você precisa ali é capitalismo. Outros dizem, olha, o socialismo ajudou a afundar ou afundou a África, faliu a África de vez. O socialismo é uma alternativa para a África, uma alternativa aos levantes militares e até em si as revoluções coloniais, né? E até em complementar uma coisa, né? Recentemente eu ouvi, eu ouvi assim, não basta a gente ser decolonial, porque tem um revival na esquerda e na academia, as discussões sobre o decolonialismo e tal. Na verdade, a gente tinha que ser anticolonial, né? E até mesmo para mais que isso, né? A ruptura com o imperialismo, com os mecanismos da sociedade de mercado que levam à falência da sociedade, da economia africana. Hertz, é com você, fique à vontade. Então, olha só, as revoluções que aconteceram no continente africano, elas não foram levadas até a última estação. O próprio Thomas Sankara, por exemplo, que tu falaste, é interessante. O próprio Thomas Sankara fazia uma caracterização que Burkina Faso ainda tinha muito resquício do feudalismo. Porque isso é parte de uma elaboração que o stalinismo fez. Que, por exemplo, a América e a África era feudalismo. Se é feudalismo, então as revoluções elas têm que ser revoluções democrático-burguesas. Se é revoluções democrático-burguesas, a classe trabalhadora tem que se aliar com os chamados setores progressistas da burguesia desses países. E todos esses processos aconteceram isso, praticamente todos eles aconteceram isso. Ou seja, foram abortados porque as burguesias desses países eram burguesias dependentes do capitalismo, do imperialismo, e jamais iria levar até a última estação um processo de independência. O socialismo não é só uma necessidade. Hoje o socialismo é uma possibilidade que está colocada. Qual é o grande problema da África, que é o problema do mundo? É a falta de direção revolucionária. São levantes que irão acontecer, continuarão acontecendo, mas sem uma estratégia, sem uma direção que possa... Não, o problema não é a falta de heroísmo da classe trabalhadora dos países da África. Não é um problema de consciência, é um problema objetivo que tem a ver com um elemento subjetivo, que é a construção de direções revolucionárias. Então, por exemplo, o caso do MPLA. O MPLA praticou um massacre conhecido como Maio de 1977, que eliminaram entre 30 a 80 mil pessoas. Aproveitaram um processo de depuração internamente dentro do aparato estatal e destruíram todos os organismos que surgiram no processo revolucionário que tinha como propósito a expropriação da burguesia portuguesa.
Eles assassinaram, fizeram um processo de depuração parecido com o que o Stalin fez na Rússia, proporções devidamente guardadas, entre 30 a 80 mil. E o que se transformou a Angola agora? O MPLA, a família dos Santos, que estava no poder ainda há pouco, a filha dele é a mulher mais rica da África. A mesma coisa aconteceu em Moçambique. Tá? Então, as revoluções africanas, elas precisam necessariamente não só ser revoluções anticoloniais, porque mesmo sendo revoluções anticoloniais, se você expropria o imperialismo e não expropria a burguesia nacional, ela retrocede. Então, são revoluções que ela tem que estar combinada, revoluções anti-imperialistas com a expropriação das suas próprias burguesias. Então, todos os processos na África, eles fracassaram em função disso. E tem um outro elemento também, porque os partidos não eram partidos operários, não eram partidos com democracia interna, com centralismo democrático, eram partidos exércitos. O MPLA era um partido exército. O Movimento de Libertação de Moçambique, partido exército. O que o Sankara tentou construir foi um partido único também, que deu o processo de assassinato deles. Então, essa foi a tradição que era inspirado em quê? Que era inspirado no stalinismo. Então, fundamental nesse momento, e essa é a tarefa que não é fácil, é a construção de uma organização internacional que possa unificar não só a classe trabalhadora de um ou outro país africano, mas a classe trabalhadora do conjunto do continente africano, para que ela possa levar até as últimas estações a derrota, o enfrentamento contra o imperialismo, mas também a Revolução Nacional. E passa também pela suspensão do pagamento da dívida pública, passa pela expropriação de todos os imperialismos, não é só o francês, o norte-americano, o chinês, o russo, o inglês, o belga, necessariamente passa pela expropriação desses imperialismos também. Então, a Revolução Socialista ela é uma alternativa, ela é uma necessidade, mas ela é também uma possibilidade que está colocada para o continente africano. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Twitter, @WR Censura Livre, Facebook, Web Rádio Censura Livre, Instagram, Rádio Censura Livre. Com Hertz, Dias, Hertz, a gente ainda tem uns minutinhos, você quer fazer suas considerações finais em 2-3 minutinhos? Tranquilo, primeiro eu queria agradecer, tá, pelo convite, parabenizar mais uma vez pelo programa e dizer o seguinte, esse é um tema que a gente vai ter que estudar muito no próximo período. Sempre a gente olha para a África de maneira muito caricata, né, muito artificial. As organizações revolucionárias, inclusive a minha, a gente vai ter que se aprofundar nesse estudo. A África, ela entra de novo no centro da luta de classe mundial, e não é só ali nessa região do Sahel que está tendo processos também, processos inclusive em países importantes como a África do Sul, como tu já citaste aí da Nigéria, que tem uma importância grande para a Europa. A França não é nada, já teve um presidente francês, que não lembro o nome dele, que ele falou o seguinte: a França simplesmente desaparece sem suas colônias. Simplesmente desaparecerão sem suas colônias. Então é importante a gente estudar, ter uma relação muito forte do continente africano com o Brasil. Daí, por exemplo, que estão resgatando a figura do Thomas Sankara, a gente precisa fazer um estudo mais profundo sobre o que significou o pan-africanismo, que é uma ruptura também em relação ao stalinismo, mas não vai até as últimas estações. O Nkrumah, por exemplo, em Gana, que assumiu o poder. Muita gente exalta o Nkrumah. É importante a gente estudar as nossas referências negras, estudar mais profundamente, que também são invisibilizadas, mas o Nkrumah, por exemplo, ele se impôs como presidente vitalício. Também perseguiu os sindicatos. Colocou na Constituição que todas as escolas tinham que estudar as suas obras, os seus estudos. Então, é muito importante a gente estudar o que foi o pan-africanismo, porque está entrando muito, inclusive, no Brasil, saber o que teve de avanços, o que teve de limites, porque não é só a Revolução Africana que está em debate, mas também a Revolução Brasileira. É Revolução Popular, é Revolução Democrática, é a Revolução que vai combinar as tarefas socialistas com as tarefas democráticas. Todo esse debate está na ordem do dia, e a África ela serve como inspiração para que a gente possa aprofundar o debate em relação a esses temas. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.
A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.